Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, uma resolução aqui. Você acabou de encontrar o que você está procurando, que é a melhor resolução possível para essa questão, tá? Os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano, blá, blá. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o sievert. Então, quanta radiação eu estou recebendo, né? Se eu estou exposto a raio cósmico, essa unidade aqui, sievert, que ele falou aqui agora, definido como uma unidade de energia recebida por unidade de massa, ou seja, quanta energia eu recebo, mas também tem a ver com a quantidade de massa que eu tenho. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude. Quanto mais alto eu estou, então, mais eu vou ser exposto, não é isso que ele quis dizer? O que pode representar um problema para as tripulações das aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas, até aqui não falou nada demais, né? Foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que é 80% do tempo de voo, desse trecho é de 2. Isso aqui, galera, para quem não sabe, significa micro, tá? Então, 2 microsievert por hora, tá? Ou seja, se você é um piloto e você está voando, né? Você recebe 2 microsievert a cada hora. Tá escrito aqui por hora. Então, a cada hora você recebe o quê? 2, né? Micro, vou escrever micro, né? Micro desse aqui, ó, a cada hora. Então, se você ficasse voando durante 100 horas, por exemplo, você ficar 100 horas voando, você vai receber 200 disso aqui, né? Porque é a cada hora, então se fosse 100 horas, você ia receber 2 vezes 100, ia dar 200, ok? Beleza. Mas lembrando, né, que você recebe isso apenas em 80% do tempo desse voo, porque é só na fase de cruzeiro. As normas internacionais de aviação civil, cadê? As normas limitam em 1.000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações, né, que atuam em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é 0,2 microsievert. Então, para uma radiografia torácica é milisievert, né? Aqui é só o M, aqui é o mili, né? Então, se for uma radiografia torácica, você recebe, né, 0,2 milisievert desse, certo? Isso se for a radiografia torácica. Mas agora, no avião, você recebe de outra forma. Tá bom, ele está comparando as duas coisas então, né? Porque você pode receber raio cósmico tanto por estar num avião voando, quanto por estar fazendo uma radiografia torácica. Ele quer comparar isso aí. Porque o cara que pilota um avião, então é como se ele fizesse várias radiografias, talvez, ao longo do ano. Vamos ver, vamos entender, né? A quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue nesse trecho é exposto ao longo de um ano? Então você tem que fazer a pergunta de trás para frente. Se ele trabalha por um ano, quantas horas ele vai passar ali? Ele vai passar 1.000 horas. Então ele vai ficar 1.000 horas ali voando. Se ele ficasse essas 1.000 horas recebendo essa dose aqui de radiação, né, de 2 microsievert por hora, quanto ele receberia? Ele receberia isso aqui vezes essas 1.000 horas, né? Então, assim, ele recebe 2 microsievert, o quê? A cada uma hora. É isso que significa por hora. Mas e se forem 1.000 horas recebendo isso? No caso de serem 1.000 horas, então ele vai receber X. Aí você tem que saber que se do 1 para o 1.000 multiplica por 1.000, do 2 para o X também multiplica por 1.000, então a gente já sabe que ele receberia 2.000 microsievert. Mas isso não acontece durante as 1.000 horas. Isso só acontece em 80% desse tempo. Então, na verdade, ele não receberia esses 2.000, ele receberia apenas 80% disso aqui. E quanto é 80% disso aqui? Basta que eu tire 20%, que eu remova 20%, sendo que 20% é isso aqui, ó. 20% é 200. Então, 2.000 menos 400, por que menos 400? Porque se 10% é 200, 20% é 400, tá bom? Então, eu vou ter que, na verdade, ele recebe 1.600 microsievert durante um ano, tá? Que é 80% de 2.000, na verdade. Tá, agora, isso aqui equivale a quantas dessa aqui? Né? Dessa aqui não, quantas dessa aqui? Né? Isso aqui equivale a quantas radiografias torácicas, é como se ele tivesse feito quantas, tá? Então, para você saber quantas que isso equivale, você só tem que basicamente dividir uma
pela outra, tá? E você vai saber, porque em uma radiografia torácica ele recebe 0,2 milisievert, né? Enquanto que, só para quem não está entendendo muito assim as unidades, né? Esse milli aqui, tá vendo esse M? Ele é a mesma coisa, por exemplo, do miligramas, né? Quando você tem ali miligrama, você diz o quê? Que miligrama é a mesma coisa que um grama dividido por 1000. Você não tem dúvida sobre isso, né? Miligrama é isso. Miligrama é grama dividido por 1000. Da mesma forma que milisievert é essa unidade, sievert dividida por 1000. Certo? Então, não tem erro nenhum nisso. Agora, o problema é essa unidade aqui, né? Microsievert. Ela que é uma unidade geralmente que as pessoas não conhecem, mas ela significa a milionésima parte. Então, por exemplo, se eu for falar assim, ó, eu tenho aqui um grama, e eu vou comparar esse grama com o que é um miligrama, né? Dá para eu dizer que um grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. É a mesma coisa, né? Para você ter 1 grama, você tem que juntar 1000 miligramas. Agora, 1 grama é a mesma coisa do que quem? Do que 1 milhão de microgramas. Entendeu? Botei aqui essa letrinha para representar. Então, o micrograma, ele é uma unidade ainda menor. Então, quando eu vou do grama para o micrograma, eu estou indo para uma unidade tão pequena que para eu continuar tendo a mesma quantidade, lembrando, tá bom, galera? Esses 3 aqui valem a mesma coisa, tá? Esses 3 aqui, eles valem o mesmo. 1 grama vale a mesma coisa que 1000 miligramas, que vale a mesma coisa que 1 milhão de microgramas. Então, quando eu estou indo do grama para esse micrograma, a unidade está reduzindo em quê? Ela está sendo reduzida em 1 milhão de vezes. Então, o número, por consequência, também aumenta em 1 milhão de vezes para que fique tudo perfeito, para que fique tudo igualzinho, certo? E agora vem a questão. Se durante o ano inteiro eu receber 1.600 desse microsievert, isso vale quantas radiografias daquela? Você tem que dividir um pelo outro, mas na mesma unidade. Então, você coloca aqui, ó, 1.600 microsievert, só que esse microsievert eu queria passar para sievert normal. Como é que eu faço isso, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 1000 miligramas, como eu faria para passar 1000 miligramas para grama normal? Eu precisaria, ó, dividir por 1000, você concorda? Se eu pego 1000 miligramas e divido por 1000, ó, ele volta a ser 1 grama. Então, para passar uma unidade que é microsievert para sievert, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dividir ela por 1 milhão. Entendeu? Então, da mesma forma que eu tenho 1.600 microsievert, para eu ter isso aqui em sievert, eu tenho 1.600 dividido por 10 a menos 6. Por 10 a 6, perdão. Dividido por 10 a 6, dividido por 1 milhão, tá? Então, 1.600 dividido por 1 milhão vai voltar, vai deixar de ser o microsievert e vai voltar a ser apenas o sievert, tá? E como eu dividi por 10 a 6, eu vou subir ele como 10 a menos 6, tá bom? Porque 10 a 6 aqui embaixo é a mesma coisa que 10 a menos 6 ali em cima, tá bom? Então, 1.600 vezes 10 a menos 6 sievert é a mesma coisa que 1.600 microsievert, tá bom? E eu vou pegar isso aqui e vou dividir pelos pacotes de radiografia. Então, quanto tem em uma radiografia? Em uma radiografia tem 0,2 milisievert, ó, tem 0,2 milisievert. Mas, para eu passar uma coisa que está milisievert para sievert, da mesma forma que para eu passar miligrama para grama, o que eu teria que fazer? Eu teria que dividir por 1000. Então, aqui, esse 0,2 milisievert, eu também precisaria dividir por 1000. Dividir ele por 1000 seria dividir ele por 10 a 3. Então, é a mesma coisa que multiplicar ele por 10 a menos 3, tá bom? Então, pronto. Passei os dois aqui para sievert, tá bom? Quanto que dá isso aqui agora, né? Só você executar isso aqui e você vai ver quanto que dá. Para executar isso aqui, a melhor maneira de você fazer é o seguinte, eu vou tirar isso aqui para não te confundir, tá bom? Você pega esse 10 a menos 3 e passa aqui para cima com o expoente invertido. Então, passou ele ali como 10 a 3, tirou ele daqui. Agora, você pode já bater esses expoentes um com o outro. Então, eu tenho 10 a menos 6 e tenho 10 a 3. Quanto que fica isso? Eu tenho 10 a menos 6 e tenho 10 a 3. Então, eu estou devendo aqui 6, mas eu tenho 3. Então, eu vou continuar devendo 3. Vai ficar 10 a menos 3, beleza? Batendo 3, 2 vai ficar 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3. Agora, você divide o 1.600 pelo 0,2, beleza? Então, dividindo aqui o 1.600 pelo 0,2, como é que eu vou dividir? Eu vou pegar assim, 1.600, o 10 a menos 3 eu vou deixar aqui de lado, e o 0,2 estava aqui. Só para vocês entenderem, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo para manter isso aqui coerente. Então, o 1.600 vai virar 16.000 e o 2 vai ficar assim, tá bom? Então, 16.000 dividido por 2, quanto que dá isso? Dá 8.000. Então, 16.000 dividido por 2 dá 8.000.
porém ainda está vezes 10 a menos 3. Agora, multiplicando 8.000 vezes 10 a menos 3, eu vou basicamente fazer isso aqui e vou chegar aqui no resultado de 8, beleza? Então, conferindo aqui, a resposta é letra A, ok? Perfeito? Então, 8 radiografias, tá bom? Galera, obrigado aí por assistirem, tá bom? Vamos para a próxima então e até lá.